Olá, hoje a nossa aula de História do Ceará é revisão. Nós vamos estudar os conteúdos da unidade 1 que nós já vimos, da página 4 até a página 23. Ceará, Ceará e Ceará. Ceará com SI, Ceará com CI, Ceará com CE. O nome Ceará é de origem indígena, que para alguns historiadores deriva do tupi-siriapoá, transformado em Ceará com CI. O significado do nome Ceará: canto forte do periquito, verdadeiro tempo de caça, canto da jandaia, fonte dos papagaios, entre outros. Então nós entendemos que o nome Ceará é de origem dos povos indígenas. Tratado de Tordesilha. Quem assinou? O Tratado de Tordesilha foi assinado entre Portugal e Espanha em 1494. Para ocupar o território brasileiro, Portugal dividiu o Brasil em capitanias hereditárias em 1534. Certo? Então vocês percebam esse mapa ao lado. A parte verde pertence a Portugal e a parte amarela, assim, alaranjada, é a parte que pertence à Espanha, certo? Na época, então foi um acordo, e essa linha que vocês estão vendo a linha do Tratado de Tordesilhas, era uma linha imaginária. E como o território brasileiro é um território muito grande de extensão territorial, e na época não era diferente, então o que foi que aconteceu? O rei de Portugal ele dividiu em capitanias hereditárias, para melhor administrar o Brasil. E essas capitanias hereditárias, por que o nome era hereditário? Porque as pessoas não podiam vender, elas podiam doar para os seus familiares, pai para filho, entre outros familiares. O ataque dos indígenas. Os povos indígenas, os portugueses foram obrigados a deixar o território cearense, certo? Em 1605 e 1607, por causa dos constantes ataques dos indígenas. Então nós vamos entender por que os indígenas estavam constantemente atacando os portugueses, porque os portugueses estavam os explorando, certo? Então eles estavam forçando os indígenas a trabalhar, a explorar seu território para, com isso, retirar riquezas da nossa terra para levar para os outros países da Europa, no caso aqui Portugal. Então os indígenas eles não aceitaram isso, por isso que eles atacaram. Era mais para defesa, até questão de defesa, de sobrevivência da própria vida. Os europeus no território brasileiro. Então, além dos portugueses, vieram outros europeus, ou seja, outras pessoas de outros países da Europa. Os grupos de europeus que visitaram o território brasileiro com o objetivo de explorar as terras foram os franceses, holandeses e ingleses e os portugueses, certo? Porque como os portugueses já estavam aqui, nós estamos citando que além deles vieram os franceses, os holandeses e os ingleses. O que eles queriam? Explorar nossas riquezas, certo? Que aí nós vamos ver o pau-brasil, a cana-de-açúcar, a criação de gado, a mineração e outros aspectos mais que geraram riqueza, fonte de exploração para enriquecer os europeus. Núcleos populacionais. Núcleos populacionais que disputaram a instalação da administração da Vila São José de Ribamar, certo? Então, quem foi esses núcleos? Foi Fortaleza, foi Aquiraz, foi Vila Velha da Barra do Ceará, certo? Fortaleza foi elevada à categoria de vila em 1726, então a vila, que vocês lembram que a gente já explicou, era uma vila móvel, que o rei de Portugal, o governo, ele não tinha decidido que local que ela ia se instalar. Então ficou uma disputa entre esses locais, entre essas vilas. Como Fortaleza ela conseguiu se desenvolver, ela foi elevada à categoria de vila e a vila, em vez de ser móvel, ela deixou de ser móvel. Fortaleza foi a
tornou-se a administração da Vila São José de Ribamar, certo? Em 1726. Deslocamento de pessoas. Com o passar dos anos, as pessoas deslocaram-se para a nova vila, a fim de realizar atividades na criação do gado e cultivo do algodão. Então, como Fortaleza estava se desenvolvendo, eles, certo, começaram a criação de gado e o cultivo de algodão, as pessoas começaram a migrar, ou seja, sair de um local para outro em busca de melhores oportunidades. Esse movimento permitiu que Fortaleza prosperasse e fosse elevada à categoria de cidade com o nome de Nova Bragança, tá certo, gente? Então, o que é que acontece? Essa categoria chamada Nova Bragança, ela vai se caracterizar porque Fortaleza, ela era o quê? Vila, e agora ela estava maior. Então, ela se transformou em Fortaleza de Nova Bragança em 1823, certo? Atividades econômicas que se desenvolveram no estado do Ceará naquele período de colonização. Plantação da cana-de-açúcar, certo? Se desenvolveu não só no Ceará, mas no Nordeste todo, principalmente em Pernambuco, certo? Desenvolveu também a pecuária, que é as famosas charqueadas, e o cultivo do algodão. Então, essas são as principais atividades econômicas naquele período em desenvolvimento, certo? No Nordeste brasileiro e principalmente no estado do Ceará. Que é Sesmarias, lotes de terras doados pelo governo português. Cada Sesmaria gerava uma fazenda e se instalavam famílias comandadas por fazendeiros, os coronéis, certo? Criação de gado. Da criação de gado, em nosso estado, surgiram também as famosas charqueadas. O que eram charqueadas? Pequenas oficinas cobertas de palha, onde se produzia o charque. Que é charque? É a famosa carne de sol, certo? É a carne do gado salgada e colocada no sol para secar. Ao redor das charqueadas se desenvolveram as cidades de quê? De Aracati, de Acaraú, Camocim, Granja e Sobral, certo? Então, essas são as principais características do desenvolvimento. Fundação de aldeamentos e vilas. Quem fundou? Os jesuítas e franciscanos fundaram aldeamentos, ou seja, comunidades organizadas por esses religiosos, nas quais eles ensinavam a fé católica. Ensinavam a quem? Aos povos indígenas, certo? No Ceará, o primeiro aldeamento fundado em 1695 e se chamava Nossa Senhora da Assunção de Ibiapaba, que hoje é Viçosa do Ceará, certo? Então, vocês estão vendo a foto da primeira missa no Brasil, certo? Boa semana. Que tudo aquilo que toca o nosso coração possa encher nossa vida de paz, nossa alma de alegria e o nosso caminho de luz.